Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Naum. Aqui dá muito profeta, né, na ministração, né? Não é Jeremias, é Isaías, Naum. Vocês sabem que existe um profeta aí chamado Naum, né? Depois de Miqueias, lá já chegando no final dos profetas. Ali, ó, antes de Abacuque, Miqueias. Naum 1. Naum 1. Oi? Naum, não é na 2 não, é na 1. O nome dele é Naum. Amém? Capítulo 1. Vamos ler só o capítulo 1, que é composto só de 15 versículos. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que ele se entrelace como espinhos e se saturem no vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu afligi, mas não te afligirei mais. E eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o teu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome, da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, nesta noite. Derrama, ó Deus, da tua unção, do teu poder, da tua autoridade. Ó Deus, que cada um de nós, Pai, venhamos ser alimentados pela tua palavra, tratados, limpos, libertos pela tua palavra nesta noite, Pai. E desde já eu quero entregar a ti todo o crédito, Senhor, toda a honra e toda a glória, e te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Não é conversa, irmãos, que a gente vê aí, os irmãos ficam vendo na internet. Eu tenho dito para os irmãos, o adversário tem se levantado de muitas frentes diferentes, estão fazendo vários tipos de questionamentos,
Essa semana eu vi uma pessoa fazendo um questionamento. Se Deus existe, por que então ele seria um Deus ruim? Usou uns termos pejorativos contra Deus, né? E por quê? Porque os animais matam para comer e tudo mais, e acontece, né, sacrifica animais, a gente come animais, o animal come o outro, mata o outro. Aí ele usou uns termos assim pejorativos para classificar Deus. Caso ele existisse, se fosse ele que fez isso, então ele é um Deus assim, assado, e em termos muito pejorativos contra Deus. E eu tenho dito para os irmãos, a palavra está se cumprindo. O apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos homens seriam arrogantes contra Deus, seriam petulantes, seriam audaciosos, iam se levantar contra Deus. Amém? Mas por quê? Porque Deus permite que eles vão se levantando. Deus não é assim um ser que você pode pegar, não é uma imagem de escultura que você segura, não é essa cruz já é vazia, é o símbolo do cristianismo, do qual Jesus Cristo morreu na cruz por nós, mas hoje ela está vazia porque Jesus Cristo vive e reina. Amém? Glória a Deus. Então, Deus não é uma coisa assim que você coloca num lugar e ele fica ali. Ele não habita, ele fala na palavra dele, ele diz que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, né? Os irmãos observam que quando eu oro nesse lugar, eu falo, não deixe esse lugar virar uma casa de comércio, uma casa de perdição, de alguma coisa, mas não é o lugar físico em si, porque inclusive aqui é um lugar, um espaço alugado, e o dono dele, amanhã, se a gente entregar ele vai botar comércio, vai alugar para outra coisa, não sei para que ele vai alugar. Quando eu faço essa oração é pela igreja local, é pelo corpo separado nesse lugar, para que Deus não permita que nós venhamos nos corromper e nos deixarmos levar pelas circunstâncias, porque hoje tem igreja da moda, assim como tem a moda no geral, tem igrejas da moda. E a gente está vendo assim os mais diversos casos. Eu tenho visto aí, hoje em dia tem se levantado muitos debates sobre pastora. Não teve pastora durante 50 anos, foi começar a ter pastora agora depois de 20 anos, começou a aparecer pastora. Não tinha apóstolo, desde o último apóstolo que foi João, não tinha apóstolo, até agora começou a aparecer um montão de apóstolos, e para completar ainda misturou apóstolo também, né? E da onde que eles tiram tudo isso? Uns se levantam para justificar essas fraudes, esses enganos, e outros se levantam para questionar o que é verdade. O mundo o adversário está tentando inverter a situação, transformar o que é verdade em mentira e o que é mentira em verdade. Coisas que não é da palavra de Deus, coisas que não são ordem bíblica, que não são ordem de Deus, que não são dos apóstolos, não estão na ordenança dos apóstolos, eles estão acrescentando. E coisas, quando é coisa e algo que foi que os apóstolos falaram, que os apóstolos fizeram, outro grupo se levanta para questionar. Mas Paulo veio depois, Paulo não sei o que, Pedro não sei o que lá, mas não foi Deus que falou isso. A Bíblia, e você vê até grandes pregadores conhecidos na mídia, dizendo que a palavra de Deus não ela contém a palavra de Deus, mas que ela não é toda a palavra de Deus. Meu irmão, aí é a visão distorcida da palavra. De Gênesis a Apocalipse, essa é a palavra de Deus. Um grupo se levanta para questionar que essa seja a palavra de Deus, e outro grupo se levanta para questionar a questão de inserir os livros apócrifos na palavra de Deus. Os livros apócrifos que não são inspirados, que tem um monte de contradição, que por isso estão fora das Escrituras, ficaram fora das Escrituras, porque não foi confirmado, não foi testificado pelo Espírito Santo, e até porque tinha contradições. Esses o mundo está querendo colocar nas Escrituras, e a palavra de Deus, a verdade em si, eles estão questionando. Eu disse para os irmãos, eles vão modificar as Escrituras, mas Naum estava numa situação muito parecida nessa época. Deus levanta o profeta Naum. Os irmãos conhecem Nínive. Nínive é aquela cidade que Jonas foi parar lá, que foi pregar para eles. Eles matavam todo mundo, pegavam as pessoas com a cabeça pendurada nas estacas para intimidar. E aí Jonas
odiava aquele povo, Jonas não queria salvar aquele povo, porque Jonas sabia, isso aqui que Naum fala aqui, nós vamos ver aqui, Jonas sabia que o Deus é poderoso, que o Deus é tremendo, que ele anda na tormenta, mas que ele é bondoso e misericordioso, e que se o homem se arrepende, ele perdoa. E Jonas não queria que Nínive fosse perdoada. Aí passou pelo que passou, os irmãos conhecem a história de Nínive, e agora vem Naum, aí Nínive se perdeu de novo, se converteu na época, e agora está fazendo mal ao povo de Deus. Por que Naum foi levantado? Porque Nínive, o povo de Deus passou um período na Síria, né? E ele foi levado, Israel foi levado, misturou, aí levou um povo lá para Samaria, e tudo mais, eles têm prazer, irmãos, em fazer, quando Deus permite, o adversário tem prazer em fazer mal para nós, amém? Tem prazer em fazer mal, mas aí Deus permite para nos provar, mas depois Deus cobra dele o mal, a maldade, a perversidade do coração deles. E aqui levantou Naum, e Naum vem rasgando aqui, ó, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita, ele vai assim, ó, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O que ele quer dizer esse vingador aqui, irmãos? Ele tem um sentido, não é no pejorativo humano. Quando alguém faz um mal para a gente quer se vingar, quer retribuir o mal. Não, esse sentido aqui de Deus ser um Deus vingador, porque ele é um Deus justo, ele determina, o que ele determina acontece. Se tu é mal, vai receber o mal. Lembra quando ele falou para o povo lá, ele determinou olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque ainda não tinha vindo o Espírito, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo, Jesus Cristo ainda era uma promessa, então a lei veio como tutor, e aí ele colocou olho por olho, dente por dente. Não é assim? Por quê? Para ter, cada coisa ter o seu preço. Pecou, era apedrejado, adulterou, era apedrejado, era não sei o que, era expulso, era não sei o que. Agora, Deus, quem opera é Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo já veio, e o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. E aí a palavra diz, a vingança pertence ao Senhor. A vingança no sentido de quê? De juízo. No sentido de juízo. Quem é que pode fazer justiça? Só Deus. Por que o homem não pode ser vingativo? Porque quem é você para ser vingativo? Quem somos nós para sermos vingativos? Quem somos nós para levantar juízo contra alguém? Amém? Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Paulo alerta, cuidado para quando as coisas que você ensina hoje, amanhã você não vir fazer igual. Fazer juízo, irmão, contra as pessoas, não é diferente de julgar pecado. Julgar pecado é uma coisa, porque inclusive você tem que saber o que é pecado e o que não é, até mesmo para a sua vida, até mesmo para a nossa vida, para nós vivermos em santidade. Então precisamos saber o que é pecado. Agora, quando Deus fala no sentido de não julgar, é no sentido de condenar a pessoa, porque Deus pode ter uma sentença diferente. Amém? Deus pode permitir que aquela pessoa passe por uma enfermidade e depois ele vai salvar ela. Deus pode permitir que aquela pessoa passe por uma luta, por uma cadeia, por uma prisão e depois ele vai salvá-la. Nós não sabemos o plano de Deus, porque ele sim é perfeito. Ele sim pode tomar juízo, ele sim pode se vingar. Se vingar é o juízo que ele vem sobre a desobediência. Sobre a desobediência. Amém? Então quando fala que é um Deus vingador, aí quer dizer que é um Deus que não deixa passar. Amém? O que o homem semear, isso colherá. É um Deus que criou a regra, a lei da semeadura. Do suor do teu rosto comerás. Então se levanta, se corre atrás, se vai fazer alguma coisa, Deus vai sustentar. Eu às vezes fico vendo aí nessa crise que está agora, voltou de novo.
Teve um tempo que já teve isso no passado, mas agora, uns anos para cá, não estava tendo. Mas agora voltou de novo. Esse ano eu tenho visto de novo um monte de pessoas, assim, porque eu via pessoas assim, pegando coisa no lixo, mas era pessoa assim, toda suja e tal, não sei o quê. Mas hoje nós estamos vendo assim, tu vê que é pai de família, o rapaz arrumadinho, mas ele vai lá no lixo, pega as garrafas, pega o papelão, pega não sei o quê, e eu admiro, irmãos. E eu admiro. Eu já falei para os irmãos, certa feita eu vi a pessoa fazendo isso, chamei ele, né, e dei uma oferta para ele, uma ajuda para ele, porque eu admiro. A crise está ali, mas a Bíblia é uma promessa. Apesar de ser um juízo, do suor do teu rosto comerás, porque antes não precisava fazer muito esforço, a terra produzia, né, por causa do pecado, agora tem que se esforçar. Mas se esforçar, Ele é fiel e justo para te sustentar, para fazer o seu suor valer a pena. Amém? Fiel e justo, irmãos. Então é um Deus que tem o controle, é um Deus que pode, e quando Ele vem com juízo, nós vamos ver aqui, aí, meu irmão, não tem quem segure. E Nínive estava fazendo perversidade com o povo de Israel. E o profeta Naum foi levantado para avisar eles, ó, Israel tem um Deus sobre a vida deles. Tem um Deus sobre a nossa vida, a igreja tem um Deus sobre a vida dela. O ímpio tem se levantado, tem se escarnecido, e a gente não pode fazer nada, a gente não pode agredir, não pode retribuir, não pode pagar mal com mal, porque essas coisas pertencem ao Senhor. Porque Deus é que sabe qual é o fruto de cada um. E o prazo da iniquidade, Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele espera, a gente não sabe até quando Deus determinou para aquela pessoa ficar naquela situação. Amém? E ele diz assim, ó, é um Deus vingador, cheio de furor, e o Senhor toma vingança contra os seus adversários. Quer dizer, dura coisa é ser adversário do Senhor, é se colocar, porque não tem adversário para ele, não tem quem consiga enfrentar o Senhor. E Gamaliel falou lá aos fariseus, ó, que a gente não venha ficar se encontrar lutando contra o Senhor, porque dura coisa é ficar contra o Senhor, né? E ele guarda a ira contra os seus inimigos. Então, quer dizer, assim como o Senhor, Ele é amor, Ele também é ira. Porque hoje, as pessoas na prática do pecado, nós temos visto aí, pessoas pregando, é o que eu estou falando para você, enquanto um grupo se levanta para tentar derrubar uma coisa, outro se levanta para contaminar. Enquanto um quer falar que Deus não existe, que Jesus não existe, outro quer falar que Jesus é amor, que Jesus amou todo mundo, e que Jesus não pregou para matar, que não matou. Mas ninguém está falando que Jesus pregou para matar. Mas desde o princípio a palavra de Deus diz que Jesus não veio para condenar, não veio para julgar nem condenar, Ele veio para salvar. Por quê? Porque o homem sem Jesus já é condenado. Você sem Jesus é condenado. O homem sem Cristo é condenado. A humanidade sem Jesus nasce para ir para o inferno. No caminho, Deus vai e salva. Jesus Cristo veio e mostrou um caminho. Jesus Cristo veio e estendeu a mão. O Senhor Deus estende as mãos para nós através de Cristo Jesus. Para quê? Para nos tirar do caminho da maldição eterna que foi gerada lá no paraíso. Amém? Então todos, a Bíblia diz que todos são pecadores. Então Deus, o amor de Deus é esse. Ele é juízo, mas Ele também é amor. Ele é ira, mas Ele também é paciente. A ira dele não é como a nossa. A nossa, o camarada pisa no nosso carro, a gente já quer resolver. Já quer xingar, já quer dar um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Eu já vi crente falar uma conversa dessa. Isso não é conversa de crente. Você pode até ter reações horríveis, mas você deve de se arrepender. Não estou falando que nós somos perfeitos. Dependendo da hora, do dia, a nossa reação é de acordo com a porção do Espírito Santo que tivermos. Se estivermos cheios do Espírito, nós somos capazes de sermos mansos e humilde e compreensivo. Agora, se tivermos meio vazio,
nós somos arrogantes, altivos, nós botamos o velho homem para fora. Comigo é assim, tem conversa. Amém? Isso depende da porção do Espírito. Por isso, a palavra ensina: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nós não somos nascidos de novo para ficarmos como um crente patinete. Um dia está cheio do Espírito, outro dia está vazio, um dia está cheio, outro dia está vazio, né? Ou seja, um dia está em cima, um dia está embaixo, o patinete, né? A pessoa anda assim, né? Subindo, bota o pé no chão, sabe? Então, temos que ter uma constância na nossa vida. Por isso precisamos buscar. E como se fica cheio do Espírito? Mantendo-se ligado. Como que uma coisa se mantém carregada? Uma coisa elétrica, por exemplo, ela se mantém carregada como? Ligada na tomada. Como que nós mantemos a nossa força espiritual? Todo dia, Bíblia, oração, louvor a Deus, culto. Quanto mais cultuar, quanto mais essas coisas nos enchem do Espírito, como Paulo disse. E Naum vem alertando, ó, o Senhor é tardio em irar-se. Esse tardio em irar-se traduz-se por longânimo. Ele não tem pressa, amém, em aplicar o castigo. Ele não tem pressa. Por que não tem pressa? Porque ele espera que você se arrependa. Ele espera que nós venhamos nos arrepender. Se ele fosse como nós, já tinha passado a foice. Amém? Quantas vezes nós pecamos, levamos um dia, dois para cair a ficha, ou até mais tempo, e o Senhor está nos aguardando o arrependimento. Quando não tiver mais jeito, ó, chegou o limite, não tem mais jeito, aí ele vem com a sua ira. Eu sem vergonha, sua sem vergonha, eu te esperei, eu guardei, mas você não se arrependeu. Aí ele vem com a ira dele, aí vem pesado. Aí a pessoa quer falar que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus não é justo. Não, Deus esperou um certo tempo. Nínive estava lá fazendo maldade e Deus estava esperando que ele se convertesse. Deus fica esperando que nós venhamos nos converter dos maus caminhos. A palavra diz: arrependa-se dos maus caminhos. Então esse tardio irar-se é diferente de nós. Nós queremos já, na mesma hora, a gente não quer nem dar oportunidade, às vezes não deixa nem a pessoa acabar de falar, para dar logo a nossa resposta, para atropelar logo. Se a gente esperasse um pouquinho, pelo menos, esperasse de um dia para o outro, talvez a pessoa vai se arrepender e vai vir conversar com a gente. E vai vir falar: oh, perdoa, mas às vezes nós não temos esse tardio para irar-se. Nós, sem o Espírito Santo. Porque um dos frutos do Espírito Santo é longanimidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Precisamos ser cheios do Espírito por causa. Esses são os frutos. Fruto do Espírito Santo não é pregar, não. É ter mansidão. E ter mansidão não é falar macio. Não. É ser misericordioso. Ser misericordioso. Porque às vezes nós precisamos até falar duro. O próprio Senhor Jesus falava duro. O próprio Senhor Jesus pegava pesado. Fariseu hipócritas. Tu pensa que como é que ele falava isso? Com aquela voz sedosa. Tem uns pregadores que têm uma voz sedosa. O pastor Carlos é meio estrondoso, mas tem uns pregadores que têm uma voz sedosa. Oh, fariseu hipócritas. Certamente que ele estava rasgando. Fariseu hipócritas. Ai de vós que fica aí alargando a tela das vestes, que fica orando em público para ser reconhecido, quando chega lá, fica se deleitando das riquezas, joga julgo sobre os irmãos e não cumpre, e eles mesmo não fazem. Jesus pegava firme. E ele diz assim, é um Deus que é tardio em irar-se, mas grande em poder, tá? Grande em poder. Isso que
ele já está alertando a Nínive aqui, que olha só, meu irmão, não tem conversa não, filho. Se chegar a hora, não dá para enfrentar não. Não dá para enfrentar não. Não dá para segurar não. Não dá para deter ele não. Se esperar chegar o momento, vai sofrer a consequência. Porque ele é grande poder, ele é tardio em graça, ou seja, ele está esperando você. Está esperando. Agora, quando chegar o momento, ele vai pesar. Amém? Chegou o momento, vai pesar. E ele diz assim, ó, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha só que Deus é esse. Aonde você pensa que tu já tentou? Ele está falando aqui que o caminho dele está na tormenta. Essa semana eu vi uns vídeos de Santa Catarina, um negócio feio, um vendaval que a pessoa tem que se esconder. Sabe aquele furacão que passa lá nos Estados Unidos, que vai arrancando tudo aquelas casas de madeira, que as casas lá são de madeira, e aqui no sul também a maioria são de madeira. É que aqui não tem muito furacão, mas aí teve um pouquinho lá, pronto, arranca tudo, arranca telhado, arranca tudo, e as pessoas ficam apavoradas. Esse Deus que Naum está falando, o nosso Deus, ele fica assim na tormenta, passeando na tormenta, andando pela tormenta. Para ele não está acontecendo nada. Amém? Para ele não está acontecendo nada. Ele tem o caminho na tormenta, ou seja, ele tem o controle sobre a tormenta. Ele é o Senhor da tormenta. Aquela tormenta não vem por si só, vem porque o Senhor está no controle. Aconteceu aquele negócio lá, Deus é mau, não. Deus é justo, alguma coisa ele tem, o plano dele é perfeito, a vontade dele é perfeita. E ele vem avisando, ele não tem um culpado por inocente, como nós estamos vendo hoje, né? Os irmãos acompanharam aí a mídia. Morreu uma pessoa que não cometeu crime nenhum, estava preso só porque protestou contra o governo e estava preso e morreu lá preso. A família perdeu o pai de família, o ente querido. O rapaz já estava mais de 3 meses com pedido de soltura do Ministério Público, dizendo que ele não cometeu nada, que não tem prova nenhuma contra ele, mas simplesmente alguém falou assim, ó, não pode soltar. O inocente, o homem faz isso, bota o inocente como culpado e o culpado como inocente, mas Deus não, meu filho. Quando fala que Deus não tem o culpado por inocente, é nessa hora que você não pode ficar justificando, sabe? Quando dá um probleminha de 2 irmãos, aí o irmão fala assim, mas também o outro fez isso, mas também o irmão falou aquilo, mas também o irmão fez aquilo. Meu irmão, não adianta explicar, porque Deus conhece os corações. Ele não aceita o culpado por inocente, não adianta você explicar. Um exemplo disso foi Davi, lembra? Quando Natan meteu o dedão no nariz de Davi, depois de contar aquela história, Davi deu logo a sentença, que é irado, tá vendo? Davi é igual a gente, irmãos. Igual a gente, ele era segundo o coração de Deus, não é por causa de conduta dele, não. Ele era um adorador, adorava a Deus como nós também, mas era limitado como nós, pecou, mas quando Natan contou a historinha, ele já queria, esse homem tem que morrer, que fez um negócio desse. Os irmãos conhecem a história, então esse homem que fez um negócio desse tem que morrer. Mas aí Natan falou assim, ó, tu és o homem. Meteu o dedão no nariz, para botar o dedão no nariz do rei, falar que ele é aquele homem que fez aquela maldade, ainda por cima, depois dele ter dado a sentença de boca assim, né, que ele não era ninguém, como é que vai matar, era ele mesmo. E não, precisa estar com a unção, precisa ser um homem de Deus, não pode ser um sacerdote corrupto, não pode ser um profeta corrupto. Tem que falar aquilo que Deus mandou falar, tem que falar aquilo que trata da igreja, tem que falar aquilo que alimenta, aquilo que restaura, aquilo que limpa, que rasga. Você não tem que sair desse lugar contentinho, porque massagearam o suelo, tem que sair desse lugar temendo a Deus e falando, eu preciso melhorar.
porque sirvo um Deus, e nós vamos ver aqui, que quando estamos no caminho é um Deus que guarda, que protege, mas quando saímos, quando traímos, Ele corrige, Ele castiga. E Ele não castiga de surpresa não. Ele não fica assim, de repente, ele fala, agora, nem sabia o que ia acontecer. Não, você já sabe, se vacilar, o couro come. Não tem nem conversa. Não, mas Deus não é amor. É amor, mas também é juízo. Ele é amor porque a ira de Deus, no outro versículo, o salmista diz, sabe quanto tempo dura a ira de Deus? Ele é tardio em se irar. E ainda por cima, a ira dele dura até o momento do seu arrependimento. No que você se arrepender, verdadeiramente, a ira se cessa. Vai ter a consequência? Vai. Mas aí ele já vai estar cuidando de você. Vai passar pela tormenta? Vai, mas ele vai estar contigo. Porque quando nos arrependemos, o Espírito de Deus entra em nós e caminha conosco. Vai ter a luta, vai ter o preço para pagar, porque às vezes nós fazemos coisas que não vai ter jeito, mas aí não vai fazer mais sozinho, porque Deus vai te ajudar. Amém? É onde entra o amor dele. Ele não, olha só, Deus é tremendo, irmão. Ele não tem o culpado por inocente, não tem jeito. O que o homem semeou, isso vai colher. Ele diz isso vai colher. O problema é que ele nos ama tanto, que ele não queria que você colhesse. Mas como ele é justo, ele tem que fazer você colher. Mas ele colhe com você. Ele vai junto com você. O maior exemplo disso foi Jesus Cristo ter vindo. O homem pecou, ia para o inferno. Mas Deus não queria nos mandar para o inferno. Queria nos salvar. A vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, é que todos sejam salvos. E aí o que ele fez? Enviou o seu filho amado, o seu único filho. Ele falou isso para Abraão. Abraão, eu vou querer o seu filho em sacrifício. Eu vou querer o seu único filho. O filho que você ama. O único filho da esposa, né? O filho que você ama, o herdeiro. O sonho de Abraão, o sonho daquele casal era ter um filho, irmão, do casal. O casal sempre sonha em ter um filho do casal. Um herdeiro. Principalmente os senhores de posse. Abraão era uma espécie de príncipe, tinha muitas posses, tinha muitos criados, e ele não tinha um filho para deixar no lugar dele, a não ser um servo muito bom chamado Eliezer, né? Mas não era filho, não era o sangue dele. Era muito bom, mas não era o sangue dele. Não era o filho da promessa. E Deus vai e prova ele. E ele aceitou, mas Deus recusou, porque agora o dele foi até o final. No momento difícil, Jesus falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Não teve resposta. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava na cruz. Olha só, o Jesus homem é normal, igual a nós. Às vezes nós pensamos que estamos desamparados, às vezes nós pensamos que não vamos suportar, que não vamos conseguir. Mas confia em Deus, nós vamos ver aqui agora. O Senhor conhece aqueles que confiam nele. Confia em Deus, irmão. Ainda que pareça que é o fim, Jesus Cristo chegou a ser morto, chegou a ser sepultado. E o morto na cruz não era sepultado de imediato, ele ficava ali dias e dias acontecendo, e depois não era sepultado, era jogado no meio dos outros condenados. Mas olha só, Deus permitiu que ele morresse na cruz, mas dali para lá, Deus moveu os corações. José de Arimateia pediu o corpo, moveu o coração do centurião para liberar, e aí Deus pegou o controle ali, porque aí já é demais, né? Mataram o Filho de Deus, e ele permitiu porque ele te ama, permitiu porque ele nos ama. Se ele não permite, irmão, se o Filho de Deus não morre na cruz, não havia salvação para nós, não havia caminho para seguir. Pessoas que estão andando no seu próprio entendimento. Eu vou no meu próprio entendimento, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. É porque não aceitou o que Deus fez por ele. E um dia ele vai receber a consequência do seu caminho, o prêmio do seu caminho. Porque a salvação só tem um jeito, e é através do Filho de Deus.
de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém? Então, Naum, ele deixa claro, ó, Deus não deixa por inocente. E ele tanto não deixa que a humanidade pecou, ele enviou o Filho dele para pagar pelo pecado da humanidade. Mas que o pecado não ficou sem pagar, não ficou. Amém? Olha só. É o que eu estou falando. Então, quando nós nos arrependemos, mas nós temos um preço a pagar, nós temos uma consequência. Por exemplo, é um presidiário que se converte, o camarada matou, aí chegou lá dentro do presídio e se converteu. Se ele se converter verdadeiramente, ele não vai ficar orando, me tira daqui, se eu me tirar daqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não conheço pessoa que fez isso e hoje está no mundo de novo. Saiu ordenado lá de dentro, pastor, e aqui dentro e aqui fora não é mais nada. Porque não se converteu verdadeiramente. Uma pessoa convertida verdadeiramente, ela deixa a vida dela nas mãos do Senhor, ela confia em Deus. Se ele tiver que cumprir a pena, ele muito pelo contrário, ele quer cumprir a pena dele, porque ele sabe que Deus vai ajudá-lo. Amém? Então é isso que eu estou falando. Então a pessoa, ela cumpre a sua pena, paga pelo seu preço, tem a consequência do pecado, porque o pecado tem consequência. Mas o problema é que agora Deus está conosco e está nos ajudando e nós vamos vencer as consequências. E ele diz assim, ó, e esse mesmo Deus, ó, que tem um caminho na tormenta, na tempestade, a nuvem são os pós dos seus pés, a nuvem são o pó dos seus pés, ó, ele repreende o mar e faz secar e esgotar os rios, e faz secar e esgota todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Olha só, irmãos, nós temos visto isso acontecendo. Nós estamos no fim dos tempos. O Rio Negro está seco, está secando. A maior parte do Rio Negro no Amazonas está seco. Quem diria que um dia, desde que o Brasil foi descoberto, nunca o Rio Negro ficou seco. Aquele rio que emenda com o outro lá, né? Falei para os irmãos, que fica aquela água, uma água escura e uma água. Até as águas, irmão, tem separação, sabia? No mar também você vai, tem um mar que é uma água mais azul, aí vem com a outra mais assim, aí se encontra, fica aquela lista assim, ó. Elas não se misturam. E o Rio Negro e o outro rio Amazonas, a mesma coisa. Eles se juntam. Solimões, não sei se é Solimões, né? Ele se junta, mas fica aquela lista assim, ó, água preta ou água clara. O Rio Negro, por exemplo, antes desse pedaço de se juntar, os barcos já estão tudo na areia seca na Amazônia. O Rio Eufrates, onde há uma promessa que diz que os anjos caídos foram colocados lá numa caverna lá, o Rio Eufrates está seco. O Mar Morto, que é salgado, já está tendo vida. Já está tendo vida, é morto. E isso tudo é profético. Por quê, irmão? Porque Deus tem o controle de tudo, filho. Tu olha aquele rio, tu olha aquele mar, tu pensa assim, não tem jeito desse mar secar. Tu olha certa situação, tu acha que não tem jeito na nossa vida, e quanto mais as pequenas coisas da nossa vida, quanto mais as situações que nós entramos. Deus tem a solução para nossas vidas. Ele tem o controle. Amém? Ele tem o controle. E ele deixou claro aqui, ó. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo, e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quando Deus começa a cobrar, eu quero ver quem enfrenta. Quem é que enfrenta? Que não sei o que. Agora mesmo eu vi um negócio desse aí, ó. Ameaçaram lá, teve um país lá, a Turquia, se não me falha a memória, ameaçou atacar o Israel por causa do Hamas. Meu irmão, mas me veio um terremoto na Turquia, um vendaval, estraçalhou tudo. Do nada. O camarada pensa que ele tem o poder, que ele tem a força. Não brinca com Deus, irmãos. Não brinca com Deus. O correto é obedecer, o correto é temer. Ele é Deus.
Tudo que existe Ele que fez, então Ele está no controle de tudo. Eu vou me esconder, eu vou lá para trás do mar. Se for preciso, Ele seca o mar. Uma vez Ele secou para Israel passar no meio. Lembra da igreja, o nome da igreja? Água da Rocha, que a gente tinha colocado aqui antes de voltarmos, sermos Nova Vida, né? Água da Rocha, por quê? Porque o Senhor fazia a água brotar da rocha. Não nasce água em rocha. A água pode nascer entre as rochas, sabe? Pela buraco assim, cachoeira, né? Entre as rochas. Mas uma rocha ali parada. E aí o profeta vai lá e bate nela, toca nela e fala com ela. E a água jorra. Só quem faz isso é o Senhor. Amém? Só quem faz isso é o Senhor. Então, Ele tem o controle de tudo, irmão, da tormenta, do vento. Nós temos visto lá, eu tenho falado para os irmãos, não sei se é no Iêmen ou na Líbia, acho que é na Líbia, uma estrada no meio do deserto, né, que é a estrada cruzava o deserto, só que o deserto agora está com água de um lado e do outro lado, e a água fica passando assim por cima da estrada, assim, aquela camada fina, sabe? Os carros passando dentro d'água. Passava no deserto, na poeira. E a Bíblia diz que Ele faz o deserto virar mar, e o mar virar deserto. Então é um Deus de poder, irmãos. Por isso que nós temos que confiar nele. Ele prometeu salvação, Ele prometeu nos levar. Jesus falou assim: a casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar o lugar. Confia, porque Ele tem poder para isso, para nos levar, para nos dar toda uma eternidade com Ele. Porque o homem é um ser eterno, o Espírito que habita em nós é eterno. Quando esse corpo falhar, e não está faltando muito tempo, porque muitos já estão com a saúde debilitada, vamos para onde? Para a morte eterna? O salvo vai para o seio de Abraão. Oh, aleluia! Quem parará? Aí depois de falar tudo isso, a sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Sabe quando fala assim? Jesus falou essa parábola, que o cristão, aquele que obedece a palavra, ele tem a casa fundamentada na rocha, e que não obedece a casa fundamentada na areia. Vem a tempestade, tira a areia, a casa cai. E o da rocha, vem a tempestade, a casa continua de pé. Na rocha, essa rocha é Jesus Cristo, porque a rocha natural, se o Senhor quiser, derruba. Não, vou fazer minha casa aqui na rocha natural, sabe? A pessoa pode fazer isso, não, eu já vi propaganda, o camarada, não, a casa é edificada na rocha, não sei o quê. Ei, isso para Deus não é nada. Amém? Não, porque a parábola ali está falando de uma figura que a rocha é Jesus Cristo. A nossa vida espiritual tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra verdade sem Jesus. Não tem. E ele diz assim, agora, no versículo 7, ele fala assim, o Senhor é bom. Ele, olha só, que maravilhoso, aqui, irmão. Olha só que maravilhoso, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Olha só, o Senhor serve de fortaleza, irmãos. Sabe, você tem uma aflição, você tem uma luta, você tem uma dificuldade, você está angustiado, aí você se refugia no Senhor. Ele serve de refúgio para nós. Olha só, o que é servir de refúgio? Refúgio é um lugar de proteção. Amém? É um lugar de proteção. Aí você está desamparado, você corre para Ele. Você não sabe o que vai comer amanhã? Vai para o joelho. Vai para o joelho. Irmão, nós temos testemunho. Ele não vai ficar contando testemunho, mas os irmãos conhecem os testemunhos dos irmãos. Amém? De situações que parece que não tem jeito, e Deus vem e dá jeito. Então Ele é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Olha só, o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Isso quer dizer o quê? Que quando você precisar,
você tem aonde se amparar. Ele nos dá força, Ele nos dá saúde, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, mas se vier uma provação, se vier uma luta, nós temos que correr para Ele. Por quê? Porque Ele conhece os que confiam nele. Amém? Que às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa está numa situação difícil, em vez dela confiar no Senhor, correr para o Senhor, corre para outro lugar. E o maior exemplo disso são as pessoas que, em vez de correr para Deus, quando tem uma dificuldade, corre para onde? Para macumba. Literalmente para macumba. Pessoa vai, não, vou na macumba que o inimigo vai tirar, vai trazer a mulher em 7 dias, ou senão vai tirar aquele no mesmo dia, ou vai matar aquele meu adversário, corre para macumba. Quantas pessoas fazem isso? Literalmente, eu estou usando um termo bem literal, porque eu conheço isso. Eu não fui crente toda a vida, né? Fiquei um período desviado dos 11 aos 35 anos, então conheci um pouco lá do outro lado, e as pessoas fazem isso. Nós temos aqui uma ex-mãe de santo, né? Que dava consulta e tudo, e as pessoas, em vez de procurar Deus, ia lá procurar ela para dar consulta. A pessoa, em vez de abrir a palavra, em vez de confiar em Deus, de esperar em Deus, de orar, de ouvir a palavra, de ir no culto, ouvir a palavra de Deus, Deus fala comigo nesta noite, né? Você vem à igreja com o propósito de Deus falar contigo, de adorar Ele, adore a Ele, e depois deixa Ele falar contigo, porque se você o adorou, você vai ouvir a voz dele. Lembra do paralítico, do leproso que eu preguei outro dia? Ele chegou, adorou o Senhor, e falou: Senhor, se tu quiser, tu me pode me curar. Primeiro ele adorou, o texto diz. Aí Jesus falou assim: eu quero. Amém? E curou o homem. A mesma coisa, você vem à igreja, adora o Senhor, cultua Ele, e depois corre para Ele. Não vou na macumba, eu não vou não sei aonde, eu vou para o Senhor. Eu tenho um testemunho de vida que o meu carro quebrava, estourava tudo os vidros, 3 vezes, né? Assim, em situações assim, até no estacionamento parado estourou, e não ficava marca de pedra. Levei o carro na autorizada para fazer uma perícia, um Fusca que eu tinha uns 2 anos de uso só, novo. Aí levei na perícia, o rapaz da perícia falou assim mesmo para mim: o teu carro é zero, não tem nada empenado, a sua causa não é mecânica, procura aí um outro lugar. Aí eu procurei a mãe, eu estava desviado, procurei a mãe de um colega meu que é da feitiçaria, e ela falou que eu era protegido de algum aquele que matou o dragão, e depois ele falou: tem mais algum aí botaram o nome dele de algum. Falou que era protegido de algum, que era pegar uma correntinha do São Jorge, do algum, né? E botar lá no porta-luva do carro, que a feitiçaria ia sair. Meu carro começou a parecer riscado, cada uma confusão que eu tive lá com um camarada lá que era dessa religião, entendeu? E aí o carro ficava riscado, botava uns pó na minha escada, né? Aí eu pensei assim, poxa, eu fui lá, peguei o Novo Testamento que eu tinha lá em casa, aquele pequenininho assim, ó. Aquele Novo Testamento, então, isso aí não é mandinga, não é para você fazer isso. Mas eu botei a minha fé em Deus, em Jesus Cristo, eu corri, peguei o Novo Testamento. Não, o que vai resolver meu problema é a palavra de Deus. Eu botei o Novo Testamento, só tem o Salmo do Novo Testamento, aquele pequenininho, botei lá no porta-luva do meu carro, pronto, não deu mais problema nenhum. Não deu mais problema nenhum. Depois eu passei um período com as vendas ruins, eu comprei uma Bíblia pequenininha, falei assim: ó, deu certo com o carro, vou levar na minha bolsa das vendas para poder abençoar a minha venda. Até hoje eu estou com luta com o negócio de venda, né? Mas já tem 27 anos que eu estou na presença do Senhor. Porque eu peguei aquela Bíblia pequenininha e comecei a ler lá no hotel, ficava 2 dias lá, 3 no hotel, aí ficava lendo a Bíblia, direto, até tarde da noite, não tinha televisão, não tinha nada, lendo Bíblia. E eu já era convertido quando eu comecei a procurar uma igreja para entregar a minha vida para Cristo. Amém? Então, irmãos, Deus permitiu certas coisas, olha só, Ele tem um caminho na tormenta. Amém? Parecia que eu ia para uma situação, o adversário mandou fazer uma coisa, mas aí eu confiei em Deus. O adversário, ele tem uma proposta para você, irmão. Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião.
permanece para sempre, permanece firme. Amém? Isso é promessa, não tem nem conversa. Jerusalém já está lá há mais de 2000 anos. E sofreu muitos ataques, literalmente. Continua lá, o Monte Sião. E fala assim, ó, e como ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele, e com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, falando para Nínive, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Ó, que pensais vós contra o Senhor? Ele pergunta. Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que ele se entrelace como os espinhos e sature de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. O que Deus está falando aqui, irmãos? Que não adianta a gente dar o nosso jeito. Pode até encher a cara. Não, coitado, está bêbado, não. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. Às vezes aí vê pessoas doentes, aí a pessoa, não, mas ele é maluco. Ele é maluco hoje, mas ele não era maluco. Ele está maluco pelo que ele fez. Por aquilo que ele fez. Amém? E a gente não sabe. Nós não podemos julgar, né? Condenar, nada disso. Mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes eu falo assim, irmão, a gente não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Às vezes a gente vê uma situação, não sei o que, irmão, a gente não sabe o que está acontecendo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tratar. Não tem como interferir quando Deus está tratando. Amém? Se Deus estiver cuidando de alguém, estiver tratando, a pessoa está na prática do pecado. Aí você vai ajudar a pessoa na prática do pecado, irmão? Não é isso que Paulo, inclusive Paulo fala para a igreja, quem não trabalha não come. Se está na prática do pecado, como é que eu vou ajudar? Se eu for ajudar, Deus vai e fecha a torneira minha também. Deus interrompe a bênção sobre a minha vida, porque eu estou atrapalhando o tratamento dele na vida da pessoa. Porque se está na prática do pecado, meu irmão, tem que se converter, tem que se acertar, tem que endireitar os seus caminhos, tem que se arrepender das más obras, para que Deus comece a operar em nossas vidas. Amém? Ele não escreve em minha porta. Que ainda que ele se entrelace como espinho, e se sature de vinho, bêbados serão literalmente, inteiramente consumidos como palha seca. Olha só, isso está dizendo o quê? Que tu pode ser o que for, o seu exército pode ser grande, pode ser numeroso, você pode ser o fortão, pode ser o inteligente, pode ser não sei o quê, pode ser não sei o que lá. Quando Deus consumir, você não passa de palha seca para ele. O que é palha seca? Palha seca queima rápido. Amém? Palha seca queima rápido. Então, meu irmão, não dá para ficar na prática do pecado. Ficar na prática do pecado é ficar desafiando Deus. Porque há uma ordenança para não pecar. Sede santo porque eu sou santo. Ficar na prática do pecado é uma ordenança, é desacato contra Deus. É desafiando Deus. É enfrentando Deus. Estou na prática do pecado e não me acontece nada. Estou na prática do pecado e estou me dando bem. Até quando Deus permitir. Ele é longânimo. A vontade dele é de nos salvar. Amém? Então, entrou lá no pecado, o Espírito Santo já leva ao arrependimento, já se arrepende, já abandona aquela prática, já confessa o pecado a Deus e abandona aquela prática e volta para os caminhos do Senhor. Porque não tem outro caminho. E ele é justo. Ele vai cobrar. Por que as palavras viram desse? O pastor prega muito nessa linha. Porque nós estamos vivendo o fim dos tempos, irmãos. Fim dos tempos. Não adianta eu pregar para você que Deus vai dar isso, que vai dar aquilo, porque eu nem sei se vai dar tempo. Eu tenho que pregar para você se santificar, porque se o Senhor vier buscar a igreja, tu tem que estar santificado. Não vai encher o céu de pregador,
porque é pregado, porque só vai sem a santificação. O apóstolo diz que ninguém verá Deus. Esse ninguém é ninguém. Não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém. Se não tiver na santificação, só vai encontrar Deus como juiz, para receber o juízo. Como pai, não. Em pecado, não. Por que Deus mandou o Filho dele? Porque para perdoar os nossos pecados, para que nós sejamos filhos dele santificados. Que ele não tem filho na prática do pecado. Amém? Se ficar na prática do pecado, não é filho de Deus, porque Deus é santo. Ele diz: seja santo porque eu sou santo. E nós só somos santos se tivermos os pecados perdoados, porque nós, pelo que nós fizemos, com certeza não tinha mais como ser santo. Mas aí Jesus perdoa nosso pecado, lança no mar do esquecimento, nós somos santos. Aí o que nós temos que fazer? Nos mantermos santificados. Ele perdoou meu pecado, perdoou, agora não vou pecar mais. Isso é se manter santificado. Mas se perdoa hoje, amanhã você volta a pecar, e Jesus vem buscar a igreja de repente, não vai não. Paulo falou que não vai. Aí tu vai ter que discutir com ele. Não vai mesmo. E ele, falando a nível que ele termina falando da questão de que as coisas aconteceram, das pessoas que saíram de nível, do camarada que se levantou pregando contra o Senhor, né? Para nós encerrarmos aqui, no finalzinho do versículo 15, ele fala assim: eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas. Olha só, Deus sempre envia alguém para trazer as boas novas. As boas novas é o que, irmão? É chegar para uma pessoa sem esperança e falar para ela: ainda tem jeito para você. Mas eu não tenho pequei. Meu irmão, Deus perdoa os seus pecados. Jesus Cristo te purifica de seus pecados. Isso é uma boa nova. Porque o camarada está crente que vai para o inferno, já está aceitando o inferno. Mas enquanto ele for vivo, há uma esperança dele ir para o céu, de ter os pecados perdoados e ir para o céu. Qual é o grau de potência do sangue de Cristo para perdoar os nossos pecados? Ele deixa alvo como a neve. Pode ser mais negro que for, mas que ele deixa alvo como a neve. Amém? Os montes que traz as boas novas do que anuncia a paz. Olha só, quando a pessoa traz a boa nova de salvação para nós, isso é uma proposta de Deus de paz. Porque quando você está em pecado, você está em guerra contra Deus. Amém? Está em guerra contra Deus. Ele quer te salvar, mas você quer resistir e está indo para o inferno. Mas ele quer te salvar. Você está guerreando, está em guerra contra ele. Aí quando você recebe as boas novas da salvação, você recebe a paz com Deus. E Jesus falou assim: ó, a minha paz vos dou. Amém? Aí pode estar com guerra com todo mundo. Pode estar com luta no emprego, pode estar com enfermidade, pode ter se levantado não sei quem contra você, o exército de Senaqueribe pode estar cercando Jerusalém. Aí Ezequiel apresenta o Senhor. Por quê? Porque ele está em paz com Deus. Apresentou a carta ao Senhor e numa noite só o anjo do Senhor acabou com o exército de Senaqueribe. Uma noite, um anjo, ele não precisou mandar mais do que um. É mole? Isso porque ele quis mandar o anjo. Porque se ele quisesse, ele falava assim: ó, acaba tudo, e acabava tudo. O exército desfalecia na hora, só pelo poder da palavra dele. Mas ele ainda mandou um anjo. Mas ele pode fazer, assim como ele fez aparecer tudo: haja luz, haja isso, haja separação das águas, haja não sei o que, haja animais, haja planta, haja... Ele pode, quando ele falar assim: ó, acabou, acaba na hora. Não dá tempo nem de piscar o olho. Amém? Mas é misericordioso. A nossa alegria que o nosso Deus é misericordioso. Ele tem todo esse poder. Sabe quando a gente às vezes vê um filme de uma pessoa que é grandona, fortuna, às vezes vê um filme do rapaz que tinha um dom de curar a pessoa, estava preso, um grandão assim, fortão,
aí, mas é igual uma criança, sabe? Assim é o nosso Deus, Ele tem todo o poder do mundo, todo o poder pertence a Ele, mas é rico em amor, um coração maravilhoso, bondoso, porque se Ele fosse mal, nós estávamos perdidos. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, celebra as tuas festas e cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, e ele é inteiramente exterminado. Ou seja, o cristão tem que comemorar o fato de ser cristão, ou seja, tem que ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque o perverso não tem poder sobre nós. Pode até tirar a nossa vida, mas não pode tirar a nossa salvação. Não pode tirar a obra redentora de Jesus Cristo. O problema é que o homem ama mais o mundo e fica com medo de perder a vida terrena e não se preocupa com a vida eterna. Aí troca. Muitos fazem isso, né? Quando na hora de provar, viu lá, o inimigo faz isso, né? Nega Jesus, aí o cara com medo de perder a vida terrena, nega. E o que não tem medo perde a vida terrena. Mas lá em Apocalipse diz que os que foram decapitados, porque não negaram a Jesus, chegaram. O sangue dos santos, a oração. Meu irmão, Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle de tudo. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Tu entrega a sua vida a Cristo verdadeiramente e Ele proverá na sua vida o que for necessário para você, para você prosseguir como cristão. Porque, não vai ter mais falta, não, vai ter falta. Talvez Ele até providencie uma falta para poder te provar. Talvez Ele, como pediu a Abraão um filho, Ele deu o filho a Abraão, depois foi pedir de novo. Mas Abraão confiou. Abraão não, que ele matar Isaac, ele dá outro. Ele é Deus, não importa, ele é Deus. Eu amo muito Isaac, mas eu amo mais o meu Deus. Amo muito a minha filha, minha mulher, meus netos, mas eu amo muito mais o meu Deus. Tenho meus bens, minhas coisas, minha casa, mas se o Senhor for me levar para o céu, eu quero ir para o céu. Não quero ficar nessa terra. E a terra é corruptível. Tem gente que quer ficar até o último instante, até apodrecer tudo de vez. Não. Deixa a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé.